Me chamo Petrônio e estarei fazendo um resumo geral do capítulo 1 do livro A Visão de David Wilkerson. O capítulo 1 se refere à confusão econômica. David Wilkerson inicia falando que essa confusão afetará primeiro a Europa e que a Arábia será de forma particular prejudicada. Ele fala sobre o tempo das vacas magras e que, quando esse tempo chegar, os maiores economistas não vão saber explicar o que está ocorrendo. Ficarão confusos. Ele relata sobre a falsa bonança, um ponto que me chamou muita atenção. Ele diz que haverá o tempo de uma falsa prosperidade. E ele diz que esse tempo será para os crentes se prepararem. Ele diz que recebeu uma instrução do Espírito Santo de que nesse tempo as pessoas devem confiar em Deus. Ele diz, abre parênteses, haverá alguns anos de abundância e prosperidade para se preparar para os anos de escassez, fecha parênteses. Ele relata que o dinheiro não fluirá mais como antes, abre parênteses. Não se assustem, não temam, simplesmente se preparem para este tempo e aguarde, fecha parênteses. David Wilkerson também relata a respeito dos ministérios de TV e rádio, muitos irão falir, milhares de microempresas que irão falir. Um outro ponto que me chamou muita atenção é que ele diz que o presidente dos Estados Unidos efetuará transmissão na rádio e na TV nacional para tentar tranquilizar a nação, pois nesse período muitas pessoas vão ficar em pânico, em desespero. David Wilkerson fala que os fabricantes de veículos vão receber um golpe muito duro. Aí nesse capítulo ele fala sobre greve, sobre benefícios que serão cortados, sobre sindicatos. E um ponto que ele toca muito, que ele repete diversas vezes no capítulo, é que aqueles que não se prepararem irão se prejudicar. Aí o que é esse se preparar que David Wilkerson está falando aqui? Eu vou usar uma ilustração. Agora, por conta do vírus, quando foi no início do ano, o que foi que ocorreu? Ocorreu aquele boato de que o alimento no supermercado estava acabando, diversas pessoas em pânico, em desespero, correram para os mercados, começaram a encher os carrinhos de água, arroz, feijão, papel higiênico e etc. E no final das contas era só um boato. Aí eu uso isso como ilustração. Esse se preparar que David Wilkerson está falando é você juntar alimentos na sua casa? Uma pergunta. É você juntar dinheiro na sua conta? Não, não tem nada a ver com isso. Quando David Wilkerson fala sobre se preparar, ele está se referindo a você colocar suas contas em dias, a você pagar todas as suas contas. Exemplo, se você tem uma bicicleta boa, um carro bom que dá para você usar durante uns 10 anos, continua com esse carro. Dependendo da sua condição financeira. Um outro alerta, David Wilkerson fala, esse se preparar é você evitar ao máximo usar cartão de crédito. Ele diz que muitas pessoas vão se prejudicar por conta de cartão de crédito. Esse se preparar é você não sair por aí gastando dinheiro à toa, naquilo que não é necessário. E também não deixar de investir na obra missionária, na legítima obra de Deus. Aí eu gostaria de citar um versículo que eu separei em relação a isso. Se encontra em Isaías 8, versículo 12, diz: Não pense que tudo que o povo chama de revolução seja revolução mesmo. Não fiquem assustados, nem tenham medo daquilo que o povo tem medo. Então, para pensar nessa ilustração novamente do mercado. Se um boato, se uma mentira deixou diversas pessoas em pânico, em desespero, imagine uma verdade. Imagine quando realmente isso for verdade. Então, Isaías 7, versículo 9, parte B, diz: Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não irão resistir.
Então David Wilkerson deixa esse alerta para os crentes se prepararem e confiar em Deus. Confie em Deus. Se entregue totalmente ao Senhor. Um outro ponto que ele fala no livro é a questão de levantar templos. Ele diz que os ministros de Deus que levantam templo em nome de Deus, sem receber um chamado, vão ficar prejudicados. Ele fala que muitas igrejas vão falir, serão fechadas. Ele diz que é tempo de se preocuparmos mais com as pessoas e não em levantar templo. Ele relata, abre parênteses, os que fazem obras enormes, projetos enormes, que quer muito dinheiro para satisfazer a si mesmo, o seu ego, e não tem andado segundo a vontade de Deus, irão encarar desastres financeiros. Fecha parênteses. Aí David Wilkerson deixa um alerta para os pastores. É só um conselho. Abre parênteses. Os pastores precisarão ficar com os olhos atentos a todos os programas e projetos que requer grande soma de dinheiro. Alguns programas têm que ser adiados e outros abolidos. Fecha parênteses. Uma outra parte, ele abre parênteses. As organizações devem voltar mais para as pessoas do que para os edifícios. David Wilkerson relata também que haverá um novo sistema monetário, um sistema único. Haverá um número tatuado invisivelmente nas pessoas. Ele relata que é algo que ainda está muito longe de se acontecer, mas que vai acontecer. E só uma observação, esse livro foi escrito lá nos anos 70. Haverá um aumento no número de suicídio. David Wilkerson ele fala a respeito da época da Grande Depressão, em que os empresários estavam cometendo suicídio e saltavam dos prédios. Aí ele relata que nesse período dessa crise, dessa confusão econômica, não vai ser assim, as pessoas não vão cometer suicídio dessa forma, mas as pessoas vão cometer suicídios por meio de pílulas e medicamentos. Ele também relata a respeito de diversos famosos que irão cometer suicídio, só que as pessoas não ficarão sabendo qual foi o motivo desse famoso ter falecido. Ninguém vai saber. Haverá uma grande reação contra os ecologistas e ambientalistas. Abre parênteses. Esses grupos se tornarão rejeitados. As pessoas vão jogar a culpa nos ecologistas e ambientalistas por conta das quedas de energia, pela escassez de carne, de alimentos e pela perda de emprego. Aí David Wilkerson relata que diversas empresas vão falir por seguir os conselhos dos ambientalistas e ecologistas. E ele diz que esse povo vai ser repudiado. Aí, esse ponto que eu achei tão importante, sobre a confusão para os pregadores do pensamento positivo, que eu cheguei a gravar em áudio, essa parte. Só procurar na página. David Wilkerson relata que as pessoas se tornarão admiradoras do pensamento positivo. As pessoas de forma geral. E os crentes também. Ele diz que o pensamento positivo, sem uma vida piedosa e de oração, não oferece esperança alguma em tempo de crise mundial ou pessoal. Então, ele relata que não há problema você pensar positivo, mas que o simples fato de você pensar positivo não vai trazer esperança para você naquele momento de crise, de caos. Não há esperança. E aqueles pregadores que tem até uma pregação do David Wilkerson no YouTube, que ele comenta que esses pregadores só pegam pensamentos positivos. Quando chegar essa crise, eles vão ficar confusos, eles não vão saber o que pregar. O que eles vão pregar agora? E o pensamento positivo, ele é negativo, ele não serve para nada caso ele entre em contradição com a soberania de Deus
e caso a pessoa passe a idolatrar o pensamento positivo. Aí David Wilkerson fala que haverá muitas desordem civil em diversos países. Aí ele cita Cuba, México e Porto Riquenho. Ele diz que será semelhante às manifestações que houveram nos anos 60. Aí David Wilkerson também fala que os programas de auxílio social serão reduzidos e restringidos. Abre parênteses. A América do Sul se transformará em um barril de pólvora que explodirá em todas as direções. Ele fala que haverá muita desordem civil e manifestações. Aí eu vou continuar esse resumo no próximo vídeo e com as palavras finais de David Wilkerson, os conselhos finais dele.